Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde pode ser a sua melhor versão diante do que está acontecendo no Brasil todo, esquema de aposta. E eu estou percebendo que não só acontece no Brasil, acontece nos esportes também. E para isso, eu trouxe um especialista, uma lenda viva do Muay Thai. E essa pessoa vai mostrar para você que no Muay Thai também existe esquema. Roque Sorcinca. Roque, só tenho a agradecer por ter vindo aqui. Obrigado, porque essa história também, cara, é maravilhosa, inspira muitas pessoas, pelo menos quem está começando e que é possível. E te fazer uma pergunta: esse esquema de aposta, como é que funciona? Existe, não existe no Muay Thai? Me explica um pouco mais sobre isso. Então, cara, as apostas na Tailândia, elas são liberadas, entendeu? Você encontra em alguns estádios, né? Por exemplo, tá querendo haver uma proibição nos grandes estádios, como Lumpini, um Raja, entendeu? Mas é muito comum, entendeu? Ter uma área nos estádios que é só reservada diretamente só para apostas, Eu entendeu? ouvi dizer que realmente as pessoas sabotam, molham o ringue. Já passou por uma situação parecida com essa? Pode rolar até envenenamento? Isso acontece? Cara, isso já tem a ver com a situação de querer manipular o resultado das lutas, né. Já tem casos no esporte, né, que houve esse tipo de situação, né, as pessoas tentam de uma alguma forma, né, quando há essa questão aí, né, do envolvimento, né, do dinheiro, né, as pessoas tentam de alguma forma não como é que fala? Tirar vantagem em cima disso, entendeu? Então é comum, às vezes acontece, né? Acontece até também de lutadores entregar luta, né? São situações assim que realmente é um lado que acaba trazendo, como é que fala? Problemas com o esporte, E entendeu? qual a situação mais perigosa que você já passou por conta do esquema de aposta? Cara, assim, eu acho que foi em 2016 em Koh Samui. Eu estava disputando, né, o título do estádio e as apostas estavam de 7-1. E eu estava tendo uma vantagem que, tipo, aos olhos do pessoal não era comum, entendeu? Porque o cara com que eu estava lutando estava invicto há 1 ano na Tailândia, entendeu? Naquele lugar. E quando eles viram que ele não ia ganhar, que ele estava tendo dificuldade comigo, porque geralmente ele nocauteava no terceiro round, o cara já tinha passado o carro nos adversários, e quando deu final do terceiro round ele estava levando prejuízo, teve um apostador que foi lá no meu corner, bateu assim no ringue e me ameaçou, né? Ele falou que ia me dar um tiro lá fora se eu não perdesse e tal. Aí meu treinador foi lá, deu um empurrão no peito dele, aí voltou para mim e falou: Ó, te preocupa não, que com ele aqui te resolve lá fora, foca aí na luta e esquece ele, entendeu? E acho que foi a situação mais bizarra, mas também já passei por outras situações de molharem um ringue bastante para você não conseguir se equilibrar, porque você que é uma pessoa de fora, você não conhece tão bem o ringue quanto o atleta da casa. O atleta da casa conhece bem, entendeu? Então, molhar o ringue, o árbitro às vezes vem e protege o atleta da casa, às vezes você coloca o cara numa posição desconfortável, principalmente voltada para clinch, aí o cara vem e separa sem ser a hora, né? Sem ter o momento de separar, Peraí, entendeu? isso eu entendi. No meio da luta, está ocorrendo, ele vê que você está tendo vantagem sobre o oponente, ele atrapalha, separa vocês Sim, e recomeça de novo? se começa de novo. É uma situação que até, tipo, prejudica a gente, por exemplo. Eu gosto de buscar muito clinch na luta, né? Esse é um estilo que eu me adaptei e eu busco muito clinch na luta, né? Buscar todo o tempo abafar para trabalhar com o joelho e cotovelo. E às vezes você coloca o cara em uma condição desconfortável e ele está vendo que o atleta está tomando um certo prejuízo naquela situação. O cara vai lá e separa, mesmo quando você está trabalhando de forma efetiva, porque existe maneiras de se separar essa luta. Uma, quando o atleta está com risco de cair para fora do ringue. Duas, quando ambos não trabalham, como é que fala, o joelho com efetividade, não estou trabalhando o golpe com efetividade. Três, quando um trava, né, e anula o outro para que ele não consiga trabalhar o joelho, bota uma trava, clincha de forma que o cara não consiga executar a joelhada, separa, entendeu?
Quando o cara tá numa situação de muita vulnerabilidade, separa. Mas, assim, em questão, quando você tá ali magoando o cara, tomando uma vantagem de luta, aí o cara vem do nada e separa, aí é complicado, né? Você percebe. Já teve situação dessa, eu cheguei e falei pro árbitro, eu quero clinchar. Aí ele se ligou, deu aquele olhar assim, de tipo assim, poxa, ele se ligou. Ele entendeu que Ele está se entendeu ligado no exatamente, esquema, né? entendeu? Aí ele foi o momento que ele começou a deixar o clinch rolar um pouquinho mais solto e eu fui lá e nocauteei o cara. Você falou pra mim que tem uma série, como é que é o nome da série que fala muito sobre esse esquema de aposta? Você vai ver uma série na Netflix chamada Soco no Estômago, entendeu? Lá você entende como é os bastidores do Muay Thai na Tailândia, entendeu? Como funcionam as coisas. Você percebe a dimensão daquilo ali, do envolvimento, das apostas, dos promoters, dos lutadores, quanto o cara está buscando aquilo ali para tentar mudar a realidade de vida dele através da luta. Tudo isso você percebe e é uma coisa bem voltada para a realidade do Muay Thai, entendeu? A gente vai colocar uma imagem que você vê como é que funciona o esquema de aposta, principalmente nos bastidores, né? Que ninguém vê como é que tá acontecendo esse lance da aposta. E, Rock, outra pergunta. Como é que você se sentiu na posição de estar acontecendo com você e você teve essa atitude? Porque não é qualquer um que vai chegar, poxa, diante de uma ameaça, vai continuar lutando. Como é que você lidou com isso naquele momento? Então, cara, assim, para essa luta, meu treinador ele é muito sábio, foi muito sábio, né? O Jack, ele tinha assim, sempre teve um cuidado muito grande comigo. Então, quando ele soube que eu ia disputar o cinturão, ele sabia que eu ia enfrentar a torcida contra, entendeu? Ele então se calçou, ele convidou todos os alunos da academia que estavam na época, trouxe assim, os estrangeiros, trouxe a família dele também para poder, como é que fala? Assistir a luta, né? Ficar na torcida para fazer um peso contra. Entendi. E por ser Então, estrangeiro já pesa sim, bastante, já né? pesa bastante porque era o estádio inteiro contra mim, entendeu? Era lugar local, né? O país contra o estrangeiro. E no decorrer da luta aquilo foi mudando, né? Porque o pessoal que era estrangeiro, né, que estava lá assistindo, mesmo os que não tinham ido da academia torcer por mim, viram aquilo ali e começaram a torcer também, A seu entendeu? favor, né? A meu favor. Então, mesmo com aquilo acontecendo, eu vi o que meu treinador falou com uma firmeza muito grande, ele tem um respeito muito grande na cidade, e da forma que ele empurrou o cara e eu vi, o cara foi embora, eu me senti protegido. Então, aquela ameaça não me abalou, entendeu? Entendi. E, Rock, deixa eu fazer uma pergunta. Tem gente que duvida que você ainda foi campeão mundial de Muay Thai, porque eu tô vendo aqui uns cintos bonitos aqui, depois eu quero que você me explique cada um deles. Vamos começar com isso daqui. Tem gente que duvida dessa sua habilidade, da determinação, isso acontece? Tem pessoas que falam mal de você, pessoas que se unem. Me explica mais, acontece no seu dia a dia? Cara, acontece, mas é aquilo, né, irmão? Às vezes a gente entende, entendeu? A gente entende a visão das pessoas, né? Cada um tenta, como é que eu posso te dizer? Sobressair da sua forma. Às vezes você não pode, como é que eu posso fazer igual ou melhor, e você vai tentar vender o teu trabalho da tua maneira, entendeu? Da tua forma. O resultado fala por você, praticamente, né? Eu penso dessa forma, entendeu? Você foi ver, aí são cinturões que foram disputados com outros campeões, entendeu? Esse daqui eu tirei, foi o primeiro, foi do estádio de Chaweng. Eu tirei ele do campeão lá, estava 1 ano sem perder. Esse foi o primeiro. O segundo, esse da WMC, do Conselho Mundial de Muay Thai, eu já era campeão deste cinto, né? Campeão do estádio, e lutei contra o campeão da cidade pelo cinturão do Conselho Mundial de Muay Thai. Uhum. O terceiro eu ganhei na Argentina, entendeu? Lá em Buenos Aires. O quarto, que é aquele verde, eu lutei contra um cara que era profissional de MMA. Então casaram uma luta de um cara do Muay Thai contra um profissional do MMA, entendeu? E eu ganhei ele. E o último foi esse aqui que eu ganhei na capital da Tailândia, em Bangkok. Ganhei de um rapaz que era 20 anos mais jovem do que eu, né? 20 anos? E isso, vinha em ascensão, tinha 7 nocautes consecutivos. E graças a Deus foi um grande teste, mas também foi
uma conquista muito especial também, até pela equipe que me abraçou, né, que foi a FA Group, e me deram a oportunidade de representar, né, que é uma das maiores equipes de Muay Thai da Tailândia, entendeu? Renomada no mundo inteiro, e representar eles na disputa de um cinturão para mim foi muito importante. Eu quero que você me traga a história desse daqui, porque vamos parar para pensar assim, vamos ser bem franco. Uma pessoa com 20 anos, mais nova que você, eu sei que tu tem toda a experiência. Como é que você foi encarar esse cara frente a frente? Assim, o cara tá com tudo, né? Como é que você colocou a sua experiência em prática? Como é que funcionou essa luta aqui? Mano, assim, você tem que aprender a ressignificar as coisas, entendeu? Por exemplo, ele não era só mais jovem do que eu, mas também tinha mais lutas, porque eles começam lutando muito cedo, entendeu? Só que eu procuro ressignificar. Eu não lutei tanto como os tailandeses, mas eu só fiz lutas importantes, enfrentando campeões, foram lutas de peso. Então, tenho esse psicológico bom para saber direcionar a minha força, entendeu? Saber direcionar o meu foco. E, em momento algum, tipo assim, eu temi o resultado, eu fiquei apreensivo, porque eu tinha condições, eu sabia das minhas condições, os meus treinadores falavam que eu estava bem preparado, entendeu? Eu estava treinando com pessoas de alto nível, como o Yotin, como Pet Bonchu, então esses caras são lendas dentro do esporte, então eles estavam me passando uma tranquilidade que eu estava realmente pronto para aquilo. Embora meu adversário fosse o garoto sensação do momento, que estava com 7 nocautes consecutivos, acabando com o pessoal rápido, eu estava tranquilo, eu sabia que se eu controlasse ele dentro dos 2 primeiros rounds, eu conseguiria vencer ele, entendeu? E quando eu peguei ele também no clinch no terceiro round, que eu comecei a clinchar e vi que ele não era 1/3 do que o Yotin era nos treinos, eu falei, é por aqui que é o caminho. Outra coisa também, você falou pra mim que tu teve que negar um título por conta de um problema pessoal. Como é que aconteceu? Isso foi com relação à sua família? Então, cara, eu tive que abrir mão, na verdade, né? Esse ano eu fui convocado pela Confederação Brasileira, né, de Muay Thai para disputar o Mundial daquela entidade ali, da IMTF. Eu fui convocado para representar o Brasil no Mundial em março. Só que eu tive um problema familiar relacionado à saúde dos meus filhos, né? E eu tive que abrir mão, porque eu sou o responsável legal dos meus filhos, né? De 2 crianças. E neste momento, realmente eu não podia me ausentar, porque era uma questão de saúde, era uma questão séria. Então eu achei necessário, né, ter que abrir mão do cinturão para poder cuidar dos meus filhos. E, Rock, como é que você faz, cara, pra ter essa habilidade de ser um ótimo pai, um excelente profissional na sua área? Como é que você reconcilia isso? Porque deve ser muito difícil, mano. Muito difícil. Como é que é a mentalidade desse vencedor? Cara, assim, logo no começo foi bem difícil, muito difícil, cara, porque você cuidar de 2 crianças e ao mesmo tempo ter que dar aula, ter que treinar, entendeu? Ter que cuidar de casa, são coisas assim que retomam muito a tua atenção, que exigem muito de você. Energia. Sim, muita energia. Mas foi algo que foi acontecendo assim devagar, que eu fui me preparando. E desde a disputa do cinturão da IMTF, né, o brasileiro da IMTF, até esse daqui, eu já vinha no processo já de cuidar das crianças, né, de ficar com as crianças, e agora estou em definitivo com elas, né, com a guarda, né, como responsável legal. Então, eu tomei aquilo muito como desafio, de você ter aquilo ali, mas você não se ausentar da tua responsabilidade, entendeu? De você sempre enxergar aquilo ali como uma forma de superação, de amadurecimento, entendeu? E foi dessa maneira que eu fui encontrando força para conseguir treinar, né? Cuidar das crianças, cuidar de casa, trabalhar, dar aula, e ainda por cima ter que disputar isso daí, porque não realmente requer muito de você, exige muito de você, entendeu? Mas eu vi isso como processo de preparação, tanto física quanto psicológica, entendeu? Rock, eu vi que você tem 2 e-books.
Eu li os dois, achei maravilhosos. Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que você conseguiu passar, cara, ter essa consciência de pegar todo o seu conhecimento mental, emocional, físico e colocar no papel para as pessoas serem um campeão como você. Me fala como é que foi esse insight. Então, eu sempre tive um hábito muito grande de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Você, quando lê, você tem aquela vozzinha na tua cabeça. Você lê com aquela voz na sua mente ou você lê em voz alta. É dessa forma que você faz a leitura. Uhum. Eu acredito que esse seja um processo de aprendizado muito grande, entendeu? Então, quando você consegue repetir aquela informação com a sua voz, você consegue assimilar ela com mais rapidez, entendeu? Com uma consciência maior. Então, essa foi a minha ideia de passar o meu conhecimento e contribuir com as pessoas que estão chegando, com novos professores, com novos atletas, de contribuir mostrando para eles, explicando passo a passo como é a minha rotina de treino, como eu treinava, como trabalhar determinado exercício, os horários de trabalho, entendeu? Como você executar tudo, para que a pessoa realmente tivesse aquela organização, tivesse realmente aquele preparo de uma forma organizada que fizesse ela atingir o objetivo. Porque às vezes eu encontro muitas pessoas com talento, né? Mas com uma falta de organização. E você, quando se organiza, você, quando tem uma rotina, é muito mais fácil você atingir seus objetivos. Porque, vamos lá, a vida sem organização, com organização, aliás, ela já é difícil. Imagina a vida sem organização. Ela se torna muito mais difícil, porque com a organização ainda pode haver os imprevistos. Sim. Entendeu? Agora imagina você não organizado e surgindo mais uma situação inusitada. O primeiro e-book, A Trajetória de um Campeão, é isso mesmo? Não, a trilha. A Trilha de um Campeão. Eu quero entender, é para quem já faz Muay Thai? É para quem está iniciando? Para quem é esse foco? Não, esse e-book ele é para quem já treina. Você precisa ter um conhecimento. Ele é para uma pessoa que já tem um nível intermediário, né, um nível bom de Muay Thai. Ele já é para um professor, entendeu? Para um treinador que vai conseguir direcionar o treino. Ali está tão fácil de você entender como funciona, né, a execução de cada exercício, mas também te dá o direcionamento de como trabalhar ele, entendeu? Porque não adianta apenas você saber saber o que fazer, mas quando fazer e de que maneira fazer. Esse é o grande X da questão. Porque às vezes não adianta você executar um chute 1000 vezes e você está executando o chute da forma errada. Então existe o como também e o quando, o momento exato, entendeu? Todo esse processo de formação e direcionar a pessoa a ela criar uma consciência de trabalho que venha fazer ela reduzir a margem de erro dela. Porque na luta de Muay Thai, numa luta profissional, não é quem mais faz, é quem faz melhor, quem menos erra. Sim. Entendeu? Esse é o grande barato do alto nível, entendeu? Eu percebi que o próprio e-book faz você ter uma consciência corporal muito grande, né? É incrível, né? Um livro faz você ter consciência corporal, porque você vai entendendo o porquê das dinâmicas de cada função, o resultado que você vai obter e, o mais importante, você vai criando segurança, né? Principalmente na parte física. Sim. Porque uma coisa que é bem certa, né? Antes da luta acontecer, é 90% físico, e quando a luta está prestes a acontecer, é 90%, né? Então acaba que é 90%, 10% mental. Sim. E quando chega na luta, é totalmente ao contrário. Sim. 90% mental e 10% físico. Como é que você percebeu esse feeling da coisa? E como é que você pode explicar mais sobre esse e-book na parte mental também? Porque eu vou mudar a tua margem de porcentagem. Pode mudar a margem. Eu vou mudar essa margem de porcentagem. Eu falo 80%, sabe por que eu falo que a luta é 80% físico no treino? Porque você precisa realmente estar num nível muito alto de
condicionamento, né? Você é muito exigido na parte física, nos treinamentos. E 20% mental, porque você precisa ter um pouco de nível de consciência para você assimilar as informações de como você deve trabalhar. Então, eu não consigo reduzir para 10%, porque você também precisa de uma margem de consciência nos treinos para você saber exatamente o que fazer e como fazer e quando fazer. Entendeu? Então, por isso, eu acho que essa margem dos 20% da consciência nos treinamentos. Na luta, eu já consigo inverter isso daí pela seguinte maneira, porque a tua cabeça ela tem que estar muito blindada, você tem que se sentir muito capaz na hora da luta. Eu me preparei fisicamente muito bem, não tem nada que eu deixei de fazer, eu estou realmente preparado para isso, entendeu? Então, a tua psicologia na luta, ela tem que estar muito forte, tua cabeça ela tem que estar muito bem blindada, você não pode estar com problemas pessoais, você não pode estar com problemas de trabalho, você tem que estar com a tua mente boa, senão a tua cabeça não vai funcionar, entendeu? A parte física, eu te falo que ela reduz, porque assim, numa luta profissional, você não, o que você observa é o seguinte, uma pessoa de alto nível é uma pessoa que ela consegue se manter tranquila, enquanto a outra se desespera. Entendeu? O segredo do Muay Thai é justamente você se manter calmo, entendeu? Se você for observar as lutas lá fora, na Tailândia, você vê a cadência da luta, o ritmo da luta, o comportamento das pessoas, são extremamente pessoas que estão se sentindo aptas a estar ali, entendeu? Até a sua melhor execução. E isso daí eu tive observando esse processo, tanto na luta quanto no treinamento. Porque a luta é exatamente essa circunstância. Você tem que estar ali, ó. Cara, eu tenho que controlar minha cabeça, tenho que manter focado, consciente, tenho que blindar o pessoal da torcida não luta, quem luta sou eu, entendeu? Você tem que estar consciente ali, em todos esses parâmetros, fatores externos não mexer contigo. Então a tua cabeça ela tem que estar muito boa para você conseguir ter um bom rendimento. Isso no modo geral. Acontece muito do cara treinar bastante, ele sente sempre um medo, uma insegurança diante da luta. Como é que você dá uma dica para essa pessoa que está diante de uma luta, vendo tudo aquilo acontecendo e blindar a sua mente? O e-book, ele direciona também com relação a isso? Cara, assim, ele não vai te direcionar, ele vai te condicionar, entendeu? Por exemplo, olha só, no meu sistema de treinamento, eu falo o porquê da pessoa acordar cedo para correr. A pessoa ela acorda cedo para correr porque você cria contigo uma guerra psicológica. O treinamento de Muay Thai ele é tão pesado, ele é tão puxado, que assim, tanto no nível, parte do período da manhã quanto no período da noite, no outro dia tu amanhece quebrado, cansado, exaurido. Então, quando você tem que acordar cedo no outro dia, 5:30 da manhã, para estar correndo de 6 às 7, o teu corpo às vezes fala para você, poxa, não quero acordar, estou com preguiça, estou cansado, não vou deixar para correr depois. Mas a tua mente fala, não, você tem que levantar, você tem que fazer. Então a tua mente ela começa a trabalhar e a comandar o teu corpo em estado de cansaço, em estado de desconforto. E isso vai começar o que? A te blindar, a te tornar mentalmente forte, porque quando você passar por momentos de pressão na luta, você não vai esmorecer, você não vai fraquejar, porque a tua mente está condicionando o teu corpo a trabalhar ele em situações difíceis. Então, é esse condicionamento de corpo e mente que a gente faz através do e-book, entendeu? Com relação ao fato da pessoa ter o nervosismo e ter a situação como é que eu posso dizer para você, de medo, entendeu? Eu falo para a galera, você tem que aprender a ressignificar tudo. Você tem que ressignificar as coisas. Você treinou para aquilo. É teu dia de brilhar, entendeu? É o teu dia de aparecer ali para o público, entendeu? Você não tem que ficar nervoso, entendeu? Você tem que entender que ali não é uma luta de vida ou morte.
entendeu? Que se você sentir algum golpe, o árbitro vai abrir a contagem. Se você não puder continuar, o árbitro vai parar a luta. Então, para que se sentir nervoso? É tudo uma condição de mente. Você consegue entender? Sim. Quando você percebe que não é algo, como é que fala? Desesperador, né? Exatamente, que não vai te botar numa situação de risco, a tua mente já começa a te deixar mais tranquilo, entendeu? É diferente de você chegar e falar, Ezequiel, vai ali no morro e pega o fuzil do dono da boca. Você vai ficar com medo, porque você não tem condição de fazer aquilo, nem capacidade. Você vai ficar com medo porque aquilo vai botar a tua integridade física em risco. Mas se eu disser, Ezequiel, vai ali na padaria e compra um pão para mim. Você vai lá e vai comprar o pão com uma naturalidade. Por quê? Porque aquilo não te põe em risco. Entendeu? Na tua mente, aquela ação não vai colocar a tua integridade física em uma situação, tá entendendo, desesperadora. Então, atualmente, fica tranquilo. Então, você tem que saber trabalhar isso com a luta. Eu vou para um espetáculo que eu estou indo me apresentar, mostrar minhas habilidades. Se acontecer algo, o árbitro vai parar, tá entendendo? Se eu não tiver condições, a luta encerra. E, entendeu? Se eu perder, eu perdi, eu estou aprendendo uma forma nova, né, de trabalhar e de melhorar. E como o meu treinador falava, né, o Nansak Noy uma vez falou para mim assim, quando eu perdia, eu agradecia a Deus por me dar a oportunidade de conhecer alguém que me mostrava os meus limites. Então, o cara sempre ele tinha aquela mentalidade que ele estava sempre indo para uma coisa boa, que ele estava indo para uma situação que ia ajudar no desenvolvimento dele, que nunca ia ser prejudicial a ele. Esse é o grande segredo de você se manter calmo, entendeu? Então, vamos colocar agora um áudio aí, um feedback de aprendizado, né? Ou pelo menos um agradecimento do seu primeiro e-book. Fala, meu irmão, beleza? Cara, esse e-book é fantástico, meu irmão. Você é louco, era o que eu esperava mesmo. Na verdade, até melhor. Eu esperava uma coisa e entregou outra bem melhor. Boa, muito boa. Valeu, valeu. Muito bacana, muito bacana. E deixa eu fazer uma outra pergunta. O segundo e-book que você fez, ele completa o primeiro? Você poderia me falar um pouquinho mais para eu poder entender? Sim, é exatamente o complemento do primeiro. O primeiro é uma parte de treino, o segundo eu já direcionei ele para a parte tática, né? Para a parte, que eu posso falar para você, estratégica da luta, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu abordo nesse primeiro e-book, nesse segundo e-book, perdão, são os estilos de Muay Thai, entendeu? Os estilos de lutadores. Eu coloco apresento as características dos lutadores, eu apresento os pontos negativos dos lutadores e o antijogo necessário, né, para combater cada estilo, entendeu? Eu também abordo o comportamento humano, né, posição de guarda, posição de base, entendeu? E na parte da regra, eu venho especificando todos os critérios de avaliação, né, de uma luta de Muay Thai, mas não apenas explicando cada critério, mas direcionando, né, o atleta ou o treinador a como trabalhar esse critério, né, dentro do ringue para que ele fique de forma clara na leitura da arbitragem. Entendeu? Saber, por exemplo, trabalhar o critério da força, como administrar a força para que você comece do início ao fim, né, se mantendo forte, né, na luta, todos os aspectos, porque a regra, para você entender da regra, você tem que entender dos estilos, entendeu? Porque você tem que saber cada critério de luta, né, e saber usar esses critérios. A parte bacana é que você também é interessante você colocar os estilos de Muay Thai e como você contra-atacar cada estilo de acordo com a pontuação. Especificamente, o livro é direcionado para a pessoa que está lutador de ringue, ou pode ser colocado para as pessoas que também estão querendo aprender sobre arbitragem. É muito bom para isso também? Sim, porque você tem que ter consciência. Como é que você vai trabalhar algo de forma inteligente se você não sabe como conduzir isso? É mesmo que você jogar futebol
e tentar bater, como é que fala? Tiro de meta, né, com a mão. Ou saber se você, se você vai estar colocando a mão dentro da pequena área, você vai estar cometendo pênalti. Então, é muito importante você saber dos critérios, saber o que é falta, porque às vezes as pessoas, o Muay Thai ainda é muito cru, ainda aqui no Brasil. Ele é um esporte que ele vem crescendo, ele está em alta e vem crescendo, mas ainda há muita desinformação relacionada ao Muay Thai, entendeu? Então, tipo assim, isso para mim foi um dever moral que eu acho que eu tive que fazer, né? Eu tive de passar o meu conhecimento relacionado a isso, porque eu lutei, entendeu? Eu lutei, eu vivenciei isso, entendeu? Eu fui um cara que comecei com um Muay Mat, entendeu? Depois, mesmo tendo um treinador que é um Muay Cal, eu fui me adaptando ao estilo dele, criando um novo estilo, me adaptando a esse estilo, e hoje estou completamente enraizado nesse estilo, entendeu? E as minhas experiências de luta foram me dando essa visão. Não só a experiência, mas assistir muita luta também me deu essa visão, entendeu? Como eu posso falar para você, eu fui Muay Mat, né, aquele lutador que busca muito de mão e chute baixo, até no dia que eu quebrei a minha mão, ó. Entendeu? Durante a luta. Que isso? Isso daqui eu quebrei no primeiro round. Eu dei um cruzado de direita na cara do tailandês e ele caiu apagado, entendeu? Como se tivesse desligado o disjuntor dele. E eu senti a mão na hora. Eu falei assim, nossa, tomara que ele fique aí. Aí ele levantou. Na hora que ele levantou, cara, eu falei assim, nossa senhora, o que é que eu vou fazer agora? Aí depois peguei ele de novo, dei uma cotovelada na cara dele. Meu irmão, o cara levantou de novo. Eu falei, cara, eu não consigo mais bater não com essa mão. Aí eu tive que buscar o clinch. Quando eu busquei o clinch e percebi que eu era melhor do que ele no clinch, eu comecei a me dedicar mais pro clinch. Então eu comecei a ter aqueles insights de tipo assim, ó, contra esse estilo dá para fazer isso, contra aquele estilo dá para fazer aquilo. Eu observava lutas e observava comportamentos de, por exemplo, tem lutas que eu vejo de várias épocas diferentes, da era de ouro do Muay Thai, entendeu? Da década de 2000 a 2010 e agora da atualidade, que eu consigo perceber os mesmos pontos fracos em estilo. Eu consigo observar aquela falha, mesmo sendo atletas diferentes, mas por pertencer ao mesmo estilo, você observa que tem um certo comportamento que ele comete, entendeu? E isso não tem como você fugir, que é comportamento humano, que é forma de você agir, entendeu? Dada determinada as tuas características físicas, entendeu? A forma como você vai atacar. Por exemplo, um cara que é boxeador, dificilmente você vai ver o cara numa base tradicional, que é aquela base na mão, na altura da têmpora. Porque é muito difícil para um lutador descer a mão daqui da têmpora para boxear. Ele vai estar com a mão aqui na altura do queixo. E como é que você vai saber fazer isso daí? Você tem que ter a percepção. Ele pode chutar com a mão, estando com a mão aqui? Pode. Mas geralmente, quando ele estiver com a mão baixa, é que ele vai querer mais pegar de mão do que fazer outra coisa. Entendeu? E a mesma coisa na questão do chute. Entendeu? Ele vai ficar ali pisando com a bolinha do pé, né, lá com o metatarso, se preparando para chutar, porque ele não vai chutar com o pé plantado no chão. Então, são detalhes que você tem que ter essa visão de enxergar e colaborar com as pessoas, né? Passar essa informação para o esporte daqui evoluir. Não, e a melhor parte que você falou assim, deu assim uma luzinha, é que, por exemplo, tu percebe o padrão do cara naquele momento. E quando você vê que ele tá dando uma leve quebra de padrão, ele já tá querendo fazer um outro comportamento. Sim. Por exemplo, tu falou sobre o cara tá com a mão aqui assim, boxeador. Uhum. Você vê que se ele levantar só mais um pouquinho mais, pô, quer dizer que pode talvez sair um chute dali. Sim. Justamente, Sim. é isso? Sim. É exatamente isso, porque você começa a perceber a forma do cara se comportar. Geralmente no primeiro e no segundo round você quase não faz nada. Se você for observar uma luta, ela é muito cadenciada nos dois primeiros rounds, porque um atleta de alto nível ele só está fazendo estudo nesses dois primeiros rounds. Ele observa como o cara vai chutar, se ele cruza o braço na frente do rosto, ou se ele tira daqui da têmpora, entendeu? Ele observa o que ele mais trabalha, se ele desce uma mão na hora que ele chuta, ou se a guarda dele fica baixa do outro lado quando ele bate, quando ele soca, entendeu? Todos esses aspectos, às vezes, você até espera, você até deixa a pessoa fazer, para você só fazer a leitura e daqui a pouco você agir em cima do erro da pessoa. Porque
Muay Thai, lutar Muay Thai é buscar o caminho de menor esforço. Ou seja, você tem que agir em cima da fraqueza do teu adversário, trabalhar em cima de onde ele não é tão bom. Então poxa, como é que eu vou querer enfrentar um cara, por exemplo, vou citar um nome aqui, era a mesma coisa que eu querer lutar boxe com o Popó. O Popó é especialista em boxe, campeão mundial. A experiência dele em boxe é muito maior do que a minha. Entendeu? Então, um cara desse, não tem como você trocar soco. A margem para você ser nocauteado é muito maior, entendeu? E a margem de acerto dele vai ser também muito maior. Então, você tem que ir para o antijogo. Qual seria o antijogo? Chutar os braços, responder de cotovelo, clinchar para, através da isometria, cansar o braço do cara, entendeu? E fazer ele perder o punch. Você tem que agir de forma contrária. Você e seu adversário são opostos. E o grande barato do Muay Thai é isso. Ele traz essa versatilidade, ele traz esse dinamismo para a luta, entendeu? Igual o cara que é técnico, o cara que é muito técnico e sai lutando para trás, sai jogando, né? Lutando para trás, controlando e chutando. Você tem que abafar aquele cara, pressionar aquele cara todo o tempo. Ele não vai pensar direito. Aí, você conseguiu entender o insight da coisa. Então, todas essas questões estão sendo abordadas nesse livro, entendeu? E na questão da regra, muito mais, entendeu? De você saber direcionar o cara, como ter a assertividade de golpes limpos, como ensinar, né? Eu posso conectar golpes limpos. Como você vai fazer isso? Vai fazer o quê? Através do balanço, né? Trabalhar o balanço, quebrar o ritmo do adversário no balanço, fazer uma finta para conseguir conectar um golpe contundente, entendeu? Você saber mostrar, através da tua vivência, como trabalhar o critério para que aquele critério fique claro na mente dos juízes, fique claro que você está trabalhando, né? Que você está conseguindo fazer o teu estilo predominar, né? Sobre o estilo do outro adversário. Sabe o que eu achei mais bacana? Porque, assim, no caso, a minha maneira de aprender, eu sempre preciso entender primeiro o porquê antes de fazer. Sim. Se eu fazer por fazer, eu vou ficar sempre quebrando a cara. Eu sou sempre Exatamente. assim, erro, assim. Ezequiel, o porquê disso aqui é esse destino final. Opa, a minha mente vai aprender muito mais rápido com relação a como fazer. Mas eu acredito que exatamente esse foi o X da minha evolução no Muay Thai, entendeu? Porque o fato de eu conseguir me comunicar bem com os meus treinadores logo de início, deles me passarem a razão e a malandragem, né, de por que executar determinadas coisas, foi o que me fez caminhar rápido, entendeu? Para evoluir. Porque você está aprendendo com a experiência da pessoa, de alguém que já esteve ali, entendeu? Que já sabe como a coisa funciona, entendeu? Então se torna muito mais fácil para você. A parte bacana é que, tipo assim, eu tô nessa percepção porque eu também pratico Muay Thai, mas estou no aprendizado contínuo, né? Sempre vou estar. É o seguinte, o que a pessoa precisaria passar de tomar de porrada, de descanso, eu já passei por isso. Leia o meu e-book, entenda, tome consciência antes de tomar a porrada e pratique o que eu já te falei. Você reduz a sua margem de erro. É exatamente isso que você está falando. Quando você pega uma grande experiência e traz ela para você, você começa a reduzir tua margem de erro, porque você entende que se você cometer certos erros, você vai se expor. E no jogo de alto nível você não pode se expor, porque qualquer erro é fatal. Entendeu? Qualquer erro você volta como é que fala, pro vestiário de maca. Então eu já tive agora uma nova percepção. Vamos lá. Primeiro e-book, a pessoa já iniciou no Muay Thai, ela é mediana e está aprimorando. Sim. O segundo e-book já é para os atletas de alto nível. Alto nível, de pessoas realmente que querem entender. Eu diria que até para as pessoas iniciantes era necessário, porque a pessoa vai começar a se enxergar, por exemplo, que guarda é melhor para mim? Que estilo, exatamente, que estilo é melhor para mim? Deixa eu comparar esse biotipo com o meu biotipo, entendeu? Deixa eu observar se essa estrutura física fica boa para eu adotar determinada situação. Por exemplo, eu tenho um atleta que, cara, ele é alto, entendeu? E ele queria lutar exatamente como eu. E eu falei, não, você tem que lutar diferente, porque o teu biotipo não é o mesmo que o meu.
entendeu? Teu biotipo, se você é tão alto, cara, você é tão alto que a tua envergadura é grande, se você jogar o teu jab, olha, estica a tua mão. Se você esticar a tua mão primeiro e eu esticar junto, a tua mão vai chegar primeiro do que a minha. Entendeu? Então você tem que dar essa consciência para as pessoas de trabalhar com a estrutura física que elas têm. Entendeu? A pessoa se reconhecer, ver aquilo ali, poxa, peraí, essa base aqui eu acho que fica legal para mim. Mas tá, deixa eu observar. Essa base, ela também possui X pontos negativos, tem essas vantagens, mas tem essas desvantagens. Entendeu? São vários aspectos que você apresenta para a pessoa para poder se identificar com aquilo e tirar o melhor dela. Amplificar aquilo que já é bom. Exatamente. Né? Ela vai ver ali qual a melhor situação que eu me encaixo. Qual o melhor estilo que eu me encaixo? Qual o biotipo, né, que é mais próximo do meu? Sabe o mais bacana? É porque você tira das pessoas aquele paradigma que é algo só físico. Sim. Físico. Acaba que a pessoa não toma nenhuma consciência corporal, nem da situação de jogo, nem mental. Então você traz tudo isso para poder a pessoa entender que, pô, o Muay Thai é muito além do que só o físico. Sim. Você pode integrar, você deve integrar os dois para ter um bom resultado. Isso que você está falando é uma coisa interessante, ó, porque, vamos lá, se você for observar os critérios de avaliação de luta, todos eles são interligados. Eu vou juntar aqui, ó, o primeiro com o último. A força. A força é o primeiro critério de avaliação dentro de uma luta de Muay Thai. Mas você tem que saber trabalhar a tua força com sabedoria. Você tem que saber administrar a tua força durante a luta. Porque se você explodir no começo e chegar cansado no final, você perdeu no primeiro critério e praticamente no último, porque no último é a aptidão física do início ao fim. É como se fosse uma escada. Exatamente. Né? É uma corrida. Uma corrida. Entendeu? E você observa também o seguinte, que este primeiro critério de força, ele só pode ser anulado por um, que é do estilo predominante. Porque só um estilo sobressaindo sobre o outro, ele pode anular a força. É um claro sinal que se você está conseguindo anular um outro estilo, né, através da tua forma de lutar, você consegue anular o adversário, né, é um claro sinal que você está anulando a força dele. Então o estilo, né, está sobressaindo sobre a força. Entendeu? A técnica está sobressaindo sobre a força. E o próximo? São muitos critérios, acho que são 7 critérios ao todo, entendeu? Porque, primeiro, vamos lá, força. Depois de força vem dano, que no caso são os estragos que você causa durante a luta, entendeu? Hematomas, aquelas marcas de chute, entendeu? Os cortes, entendeu? Que é um sinal claro de que houve golpes contundentes ali naquela região, entendeu? Depois vem assertividade, né? Que é acerto de golpes limpos, que os golpes têm que ser limpos, entendeu? Não pode ser golpe, entendeu? Posso colocar para você meio que em defesa, aqueles golpes que acertam sem que a pessoa consiga defender. Sim. Entendeu? Aí depois vem o estilo predominante, depois vem o bloqueio, entendeu? Que você bloquear também os golpes do adversário também conta, entendeu? Depois vem a parte de fair play, entendeu? Que também é interessante, porque aquela questão do atleta não cometer faltas, entendeu? Não ser, como é que fala, um atleta, eu posso dizer para você, com uma conduta antidesportiva, entendeu? O cara cometeu muita falta, entendeu? Foi igual outro dia, um rapaz me mandou uma luta, né, com critério de fazer um julgamento, né? Eu falei para ele, ó, eu tiraria um ponto desse atleta aqui. Por quê? Porque, cara, ele deu uma bica no atleta caído no chão. O atleta caiu no chão e ele foi lá e chutou o cara. Eu, na arbitragem, eu teria tirado um ponto dele, entendeu? Por quê? Porque aquele cara que tomou aquele chute lá no chão já vai levantar com uma meia-vida. Entendeu? Então, isso também, o fair play também ele conta. Entendeu? E a aptidão física de início ao fim. Você está entendendo?
Porque não adianta você também começar como um gatinho e terminar como começar como leão e terminar como gatinho, entendeu? Então você observa como todos esses critérios de luta, eles são relacionados, eles são interligados, entendeu? Isso ajuda, né, você a ter um bom entendimento, a aprender fácil, mas, como eu falei para você, não basta você apenas saber o significado de cada um. Você tem que saber como trabalhar cada um para que o árbitro e os juízes, né, de mesa vejam que aquilo é realmente, né, que você está conseguindo fazer, está conseguindo executar e aquilo está claro na visão deles. Muito bacana. Aproveitar aqui, vou colocar um feedback novamente do segundo e-book agora. Olá, bom dia, meu amigo. Bom que eu estava lendo teu material ontem na minha viagem de volta, né, para Marabá. Eu estava na estrada, como eu estava falando com você. Eu fiquei, cara, que material bacana, bicho. Que material bom mesmo. Cara, bem simples, direto e bem redondinho, sabe? Eu fiz uma apostila ano passado para os meninos, né, daqui, e tem uma página, né, que eu falo sobre os estilos de Muay Thai. Dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. E tudo isso eu consigo encontrar no segundo e-book numa boa. Consegue muito mais, tem muito mais informação lá, como você responder golpe contra outros golpes, entendeu? E sempre existe uma luta. Peraí, não dá muito spoiler não, galera. Você entender ainda mais, tem que comprar, galera. Tem que entender como é que funciona. Dá muito spoiler não. Tem muita situação lá de golpe. Que golpe consegue ser mais efetivo contra outro golpe, entendeu? Toda essa experiência de luta a gente está compartilhando aí nesse livro. Tem agradado muito. Eu estou muito feliz, entendeu? Com essa ideia que eu tive, né? De poder transmitir meu conhecimento através dos livros, né? Que é algo que eu sempre gostei. Estou tendo uma satisfação pessoal muito grande, porque até hoje, graças a Deus, sempre tive retorno positivo das pessoas que adquiriram, né? O primeiro, a Trilha do Campeão, foi um sucesso absurdo, caiu no gosto da galera, entendeu? Foi muito bem aceito, entendeu? E as pessoas que já adquiriram o Vencer na Regra estão gostando muito mais, acharam que é um livro muito mais completo, muito mais informativo, entendeu? E realmente eu estou feliz por estar contribuindo com a evolução do esporte através dessas informações. Tá, eu quero um livro só sobre a sua história também, né? Porque tem a parte técnica, mas tem também como foi construído esse ser humano que você é, né? Com tanta força. Vai ter esse livro aí? Tá tendo. Eu tô terminando já a minha biografia, né? Eu ainda não terminei porque eu tenho ainda um convite para voltar para a Tailândia, talvez eu tenha mais um capítulo para escrever, né? Eu recebi aí um convite aí muito da hora do promotor lá, entendeu? Do iraniano lá, que me convidou para disputar um título aí muito especial, né? E eu tava quieto, né? Mas eles me convidaram e eu acho que é um tipo de convite, né? Também se tratando de um título de peso, eu não consegui dizer não. Rock, muito obrigado, tá? Por ter mostrado toda essa parte técnica, mostrado que o Muay Thai é muito além do físico. Muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Agradecimento? Então, quero agradecer aí a todos vocês aí que têm acompanhado o meu trabalho aí nas redes sociais, né? Que têm me dado esse voto e essa credibilidade aí através dos meus livros aí, que têm me acompanhado, né? E dizer que a gente vai estar sempre aí, né? Podendo somar, adquirir e ao mesmo tempo, né? Passar conhecimento aí com vocês, né? A gente também tem aí o nosso grupo aí de estudo, né? Que é o Manual do Muay Thai, né? Um grupo online, né? Onde temos vários professores de algumas partes aí do Brasil, né? Lá de Manaus, né? Igual o Juscleide, o Rafael, temos o Natan lá de Floripa, né? O Paulo lá do Maranhão, enfim. Tem outro rapaz lá, o Magno lá de Minas Gerais, enfim. Temos tanta gente, se eu for citar aqui, a gente vai perder o tempo. Mas são pessoas que estão também desenvolvendo esse estilo, né, do Muay Thai, pegando uma nova visão de luta, que é um estilo dentro, né, do próprio Muay Thai, né, é uma dinâmica um pouquinho diferente. O pessoal tem evoluído, graças a Deus, e a gente tem
tem colaborado bastante aí com o desenvolvimento do esporte no país. E como é que eu posso te achar nas redes sociais, ter contato com você? Então, você tanto no Instagram quanto no Facebook, no TikTok, vocês encontram Rock Muay Thai, é só procurar lá, vai encontrar lá um rapaz com todas essas cintas lá na foto. Gente, muito obrigado. Comentem, compartilhem. Manda as pessoas que querem entender ainda mais sobre o estilo de luta, sobre o Muay Thai. E galera, até a próxima.